Girassol Jornal, boa noite. Morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos. País inteiro continua consternado pelo grande filho que Angola perde. Açúcar, novos investimentos vão permitir a produção diária de 150 mil toneladas na indústria de Cangandala, em Malange. Município de Cacoaco Mundial ganhou novo mercado com capacidade de 190 bancadas. Foi inaugurado pelo governador de Luanda. Despacho presidencial, chefe de Estado cria Conselho de Coordenação do Sistema de Inspeção Económica. Mais de 80 mil pessoas atravessaram a fronteira do Kivu do Sul, na República Democrática do Congo. Ao Girassol Jornal, 19 de dezembro, estamos a informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Esta edição do Girassol Jornal começa com o primeiro pronunciamento público do Executivo em relação à morte do antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Vamos ouvir o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. Está em condições, o relatório já atesta a verdadeira razão da sua morte e, por formas a evitar especulação, não nos cabe a nós também fazer referências a aspectos do relatório, mas dizer que, de facto, esta ocorrência registrou-se ontem óbito cerca das 12 horas e 47 minutos, do dia 18. O Executivo engajou-se de imediato no contacto direto com a família, e após confirmar-se o facto que é o óbito, foi criada uma comissão interministerial que é coordenada por mim, Ministro de Estado, chefe da Casa Militar, e que integra outros membros do Executivo, nomeadamente os Ministros de Estado, chefe da Casa Civil, Ministro de Estado para o setor social e outras entidades do Executivo. Comissão esta que desde ontem está engajada, depois de contacto e encontro com a família no início da tarde do dia 18. Hoje voltamos a ter outro encontro com a família, realizamos a primeira reunião desta comissão interministerial e acabamos por conformar já um programa que será divulgado nas próximas horas, ainda agora, nas próximas horas, que aponta a realização das exéquias a partir do fim da tarde da manhã, digamos o velório, e a cerimónia oficial do Estado, o funeral de Estado, na manhã de segunda-feira, dia 22. Este programa será divulgado brevemente, ainda hoje, mas para dizer que Sua Excelência o Presidente da República, ao abrigo da lei vigente, determinou já exarou o decreto que determina o luto nacional durante o dia 22 de dezembro, com início às 0 horas, até às 23 horas e 59 do dia 23. Este período de luto nacional não significa que vai haver tolerância de ponto. Durante este período a bandeira nacional será hasteada, estará a meia haste, portanto estarão proibidas as atividades do ponto de vista de culturais, musicais e outros que contrariam com o estabelecido na lei, e para que de facto os cidadãos nacionais e não só possam render homenagem ao antigo vice-presidente da República e antigo presidente da Assembleia Nacional. Portanto, nós temos estado em contacto com a família, vários encontros temos estado a realizar, por formas a que este programa fosse concebido em conjunto entre o Executivo e a família. Portanto, pensamos que, de um modo geral, são esses aspectos principais que podemos referir
sobre o momento que o país está a viver, e outros detalhes, logicamente, serão esboçados no programa da cerimónia do funeral do Estado, que se realizará na segunda-feira, dia 22. Obrigado. Espera-se algumas entidades estrangeiras? Bom, não temos até agora nenhuma confirmação ou pedido, digamos, de assistência por parte do Executivo, mas se assim houver, esta comissão interministerial está em condições de prestar todo o apoio protocolar e toda a assistência necessária para este evento. Por isso é que na mesma comissão interministerial está integrado também o Sr. Ministro das Relações Exteriores, para a eventualidade de alguma presença de entidades estrangeiras na cerimónia. Para esclarecimento, serão 2 dias do Grupo Nacional? Um dia. São 24 horas, começará às 0 horas do dia 22 e terminará às 23 horas e 59 do dia 23. Do dia 22, do mesmo dia 22, às 23 horas, às 22h59 do dia 22, ratificando esta parte. Portanto, são 24 horas de luto, conforme estabelece a lei. Sr. Ministro, por enquanto, as condolências continuam a ser dadas no Alvalade, na zona do Alvalade, ou haverá mudança? Bom, os familiares, os colegas, os amigos, os contemporâneos, o público em geral está a fluir à residência do finado antigo Presidente da República, que é assim que devemos designar, por o seu estatuto, por opção própria. O último estatuto que ele optou foi de Vice-Presidente da República, mas a partir de domingo já será um velório público aqui no local estabelecido, portanto, junto no complexo protocolar do Executivo, no bairro da Praia do Bispo, recém-inaugurado. Portanto, haverá 2 momentos, haverá domingo o velório durante o período do fim da tarde de domingo até as primeiras horas da manhã do dia 23, segunda-feira, e a partir das 9 horas já o corpo estará em Câmara Ardente, já no local exato da cerimónia do funeral oficial do Estado. O funeral em si, o programa contemplará a leitura de mensagens dos órgãos de soberania principais que estão indicados, começando pela mensagem da família e do partido, o seu partido, o MPLA, e haverá um período, de facto, em que estarão os órgãos de soberania todos representados para este momento da leitura das homenagens. Foi também já portanto, elaborado a mensagem do chefe de Estado, Presidente da República, e desta cerimónia do dia 23, do dia 22, cerimónia oficial do funeral oficial, será também lida uma mensagem do Executivo no quadro de todas as homenagens que vão ser feitas. Portanto, de um modo geral, o funeral será no cemitério do Alto das Cruzes, no período entre as 11 e as 12 horas da manhã do dia 22. Portanto, de um modo geral, eram esses aspectos que gostaríamos de referir. E muito obrigado a todos. Então. Ouvimos o Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República. É o primeiro pronunciamento oficial do Executivo em relação à morte do antigo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô. Presidentes dos grupos parlamentares destacam Fernando da Piedade Dias dos Santos como figura congregadora e que sempre esteve preocupada com Angola e os angolanos,
Para os parlamentares que reagiam nesta sexta-feira à morte do antigo presidente da Casa das Leis, a partida de Nandô deixa um grande vazio. Em 1987, Fernando da Piedade Dias dos Santos tornou-se membro da Assembleia do Povo. Todavia, foi a partir de 2010 que o político começou a escrever uma história de maior proximidade com o poder legislativo. Afinal, Nandô, como era carinhosamente tratado, dirigiu o hemiciclo por 12 anos. Na Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos era tido como um homem construtor de pontes. Consternada, a deputada e presidente do Partido Humanista de Angola, Flor Bela Malaquias, refere que Nandô foi um gigante a julgar pelo seu percurso de vida. A família está enlutada, Angola também está de luto, dada a envergadura, direi mesmo, o gigante que acaba de tombar, por tudo aquilo que ele deixa como obra em várias instituições do nosso país, sobretudo na construção da paz, porque ele foi um pilar bastante decisivo na construção desta paz. Benedito Daniel consta da lista de deputados que privou inúmeras vezes com o malogrado. Para o também presidente do Partido de Renovação Social, Fernando da Piedade Dias dos Santos, foi um homem de consensos. O presidente Nandô foi aquele que nos ensinou a trabalhar, aquele que nos ensinou a dedicarmos-nos para o país e fazermos o nosso esforço para que este país, portanto, possa marchar para frente. É um homem de consenso, é um homem que sempre procurou que os partidos políticos pudessem encontrar consensos mesmo na diversidade. E a sua partida, de facto, nos deixa um vazio enorme que realmente não estamos a perceber. A UNITA, líder da oposição no Parlamento, considera que o antigo presidente da Assembleia Nacional era um construtor de pontes, tal como referiu a presidente do grupo parlamentar da UNITA, deputada Navita Angolo, que destacou também o seu sentido de humor. Devemos recordá-lo como alguém que tinha preocupação em aconselhar a juventude para uma nova Angola, uma Angola mais plural, uma Angola que olhasse, sobretudo, para os angolanos de forma igual. Portanto, devemos também destacar o seu lado humano perante os problemas, as peripécias da vida, das famílias, dos deputados que aqui ele dirigiu, e ainda o sentido afinado de humor, mesmo em pleno trabalho na nossa Assembleia Nacional. Portanto, recordamos hoje Fernando da Piedade Dias dos Santos como alguém que deu tudo para a sua Angola, nas várias dimensões, na Polícia Nacional, na República de Angola, vice-presidente, também no seu partido MPLA, ao qual abraçamos também nesta hora, e a família parlamentar acima de tudo. E o presidente do grupo parlamentar do MPLA garante que tudo irão fazer para perpetuar a memória e honra do ex-deputado à Assembleia Nacional. Joaquim Reis Júnior sinaliza que honrar a figura de Fernando da Piedade Dias dos Santos passará por uma dedicação excepcional ao trabalho parlamentar e aos angolanos. Pela causa pública em defesa do povo angolano. Por essa razão e pela sua estatura, o grupo parlamentar do MPLA pretende homenagear com honra. E a melhor homenagem que o grupo parlamentar tem a fazer ao camarada Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô é dedicar-se aos trabalhos desta casa, que ele dirigiu com muita mestria, soube fazer pontes para encontrarmos consensos, soube disciplinar, sempre com um sorriso nos lábios. E a melhor homenagem que nós temos a fazer é dedicar-nos com rigor, disciplina aos trabalhos parlamentares e seguir os ensinamentos que ele nos deixou.
Fernando da Piedade Dias dos Santos iniciou a sua carreira política em 1971, tendo dirigido a Assembleia Nacional por 12 anos entre 2010 e 2022. A Assembleia Nacional prepara para os próximos dias uma homenagem ao seu ex-presidente, Fernando da Piedade Dias dos Santos, falecido nesta quinta-feira. A decisão saiu da reunião extraordinária com os presidentes dos grupos parlamentares, orientada pelo presidente do Parlamento angolano, Adão de Almeida. A reunião começou com a observação de 1 minuto de silêncio em memória de Fernando Piedade Dias dos Santos, antigo presidente da Casa das Leis. No encontro em que estiveram presentes os líderes dos grupos parlamentares, constava da agenda um único ponto: tratar de aspectos ligados ao passamento físico do ex-deputado e líder da Assembleia Nacional. Orientada pelo atual presidente da Casa das Leis, Adão Correia de Almeida, a reunião decorreu a porta fechada e concluiu que, pela sua estatura e dimensão atingida, Fernando Piedade Dias dos Santos é digno de honras e homenagens. É neste sentido que a Assembleia Nacional prepara para os próximos dias uma cerimónia de homenagem àquele que durante 12 anos dirigiu a instituição. Sem prejuízo do programa oficial que será pontualmente concebido e comunicado pela Comissão Organizadora das Exéquias, constituída por Sua Excelência Presidente da República, será realizada uma cerimônia de homenagem à memória de Fernando da Piedade Dias dos Santos, a nível da Assembleia Nacional, em data e hora a anunciar oportunamente. Da homenagem deverão participar deputados e ex-deputados. O referido ato será aberto à participação dos senhores deputados, dos ex-deputados, dos funcionários e agentes parlamentares. Nesta hora de dor e consternação, a direção da Assembleia Nacional endereça à família enlutada os mais sentidos votos de pesar. Fernando da Piedade Dias dos Santos é tido para os parlamentares como uma figura que contribuiu decisivamente para o fortalecimento do Parlamento, para a estabilidade institucional e para a maturidade do sistema político angolano. Recorde-se que o presidente da Assembleia Nacional, Adão Correia de Almeida, mediante uma nota de pesar, exaltou o equilíbrio e o respeito mútuo no debate parlamentar entre as diferentes forças políticas, bem como pela defesa intransigente da dignidade institucional da Assembleia Nacional. Antigos companheiros de trincheira e da vida parlamentar qualificam Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó como um homem de Estado pela verticalidade com que exercia as funções que lhe eram confiadas e são unânimes em afirmar que, para a nova geração, fica o legado de um homem de equilíbrio e promotor da unidade e reconciliação nacional. Entre soluços e choros, inconsolável, Paula Simons sublinhou que o país perdeu um homem que colocou sempre a pátria em primeiro lugar. A conselheira do Presidente da República frisou que a morte de Nandó não significa o virar de uma página na política de Angola. E que esteve presente também nos momentos em que, sei lá, que os amigos precisaram deles. Foi uma pessoa, perdeu-se também uma pessoa que capaz de ensinar, capaz de ter a tolerância suficiente para ensinar a quem não sabia. Enfim, perdemos muito, é um momento muito difícil. Os capítulos da política angolana não se devem fechar. Os capítulos da política angolana devem servir-nos para refletir bem sobre o percurso que fizemos, sobre o que cada pessoa significou no seu momento, na sua maneira de estar. Eu, a última vez que tive, e desculpem continuar a tratar por comandante, mas é assim, ficou o hábito da última vez que estive com o comandante Nandó foi agora nas condecorações, não é? E eu creio que é justamente essa simbologia de que há homens que precisam, que essa memória precisa de ficar, não se encerra um capítulo. É verdade que estamos a virar uma página importante, mas é importante que esta página continue a ficar na nossa história e que nós saibamos aprender o que cada momento significou
em cada contexto específico e que saibamos lê-lo assim. Incrédulo com a partida de Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, o nacionalista e ex-vice-presidente do Partido UNITA, destaca a capacidade mediadora do antigo presidente da Casa das Leis, Ernesto Mulato, disse que Nandô deixa um vazio na política angolana e uma mensagem de igualdade que transcende a cor partidária. Quando houvesse mesmo desavenças numa plenária, ele dizia: os grupos parlamentares devem procurar consensos, então suspendemos, vão e consertem-se. Logo, é esse espírito de encontrar, passar, porque ninguém é forte demais, não é? Todos nós somos necessários para fazermos este país. Espero que outros companheiros do seu partido tentem visualizar o que ele queria, porque conversavam para que esta ideia de um reencontro de todos nós seja mesmo uma grande realidade, não é só nas palavras, mas nos atos. A verticalidade nas funções que desempenhou é outra marca que deixa Nandô um homem de Estado. Foi assim qualificado por Pedro Neto, coordenador da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central do Partido MPLA. Pedro Neto considera-se um privilegiado por ter convivido com Fernando da Piedade Dias dos Santos em vários domínios, nas Forças Armadas e no desporto. As suas características de liderança eram bem fortes e todos nós devemos nos orgulhar desse facto. Perdemos não um líder, mas um homem de Estado que vai fazer muita falta ao nosso país. Os bons exemplos são para serem copiados e penso que a nova geração deve reter tudo aquilo que se vai dizendo sobre Nandô para seguirem o seu exemplo. Todos nós sabemos que as gerações hoje têm outras características, mas o exemplo deixado por Nandô é para ser seguido pelas novas gerações. Esta é a nossa palavra para com a juventude, porque de facto a nossa juventude precisa de exemplos como este, que é o exemplo que Nandô deixou para as gerações futuras. Eu penso que a dimensão de Nandô não é dimensão MPLA, é dimensão nação, porque ele foi transversal. E por ter sido transversal, não devemos reter-nos apenas no MPLA, mas sim, a nação perdeu um dos seus melhores filhos. O Comitê Executivo do Para Já Servir Angola também reagiu à morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos e considerou nesta sexta-feira que a partida do político para outra dimensão da vida constitui uma perda irreparável para o país. A reunião extraordinária do Para Já Servir Angola nesta sexta-feira transcendeu questões políticas. O partido, em particular, e o país em geral, vive o luto de duas figuras políticas, porém com percursos diferentes. Considero que é um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. Em pouco tempo, perdemos duas figuras, dois obreiros deste país, Jardo Mecalha, que em Angola não há ninguém que percorreu os corredores dos poderes em Washington como Jardo, para o bem de Angola. Como Fernando da Piedade Dias dos Santos, não há nenhum angolano com currículo igual ou superior ao do Nandô. Não existe. Não existe. Portanto, serviram o país, serviram Angola, serviram os cidadãos. A morte de Domingos Jardo Mecalha, que exercia a função de diretor da campanha eleitoral do Para Já Servir Angola, ocorrido no dia 11 de dezembro do ano em curso, nos Estados Unidos da América, e a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, ocorrido nesta quinta-feira em Luanda, por causas ainda não conhecidas. No fim do encontro, que serviu também de reflexão por parte dos membros do Comitê Executivo do Para Já, o líder do Partido dos Servidores, Abel Chivucovuco, ressaltou a figura dos políticos e o contributo que deram de forma geral. E a única maneira para honrarmos essas figuras, estes patriotas, é fazermos com que Angola seja um verdadeiro Estado democrático, com justiça social, sem fome, onde as pessoas possam realizar os seus sonhos. Só assim. Para Chivucovuco, é necessário honrar as memórias destes políticos da melhor maneira possível. Nandô é uma pessoa única.
única. E eu já disse várias vezes que nos eventos de 1992 eu fiquei a dever a vida a 3 pessoas: José Eduardo dos Santos, Fernando da Piedade Dias Nandó e João de Matos. A essas pessoas eu devo a vida e mostraram humanidade e sentido de patriótico independentemente das cores partidárias. Cores partidárias à parte, ficam as lembranças de quem considerava o ex-presidente da Assembleia Nacional como amigo e uma pessoa única. O Presidente da República decreta luto nacional pela morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos e passamos a ler na íntegra. Considerando o passamento físico do antigo vice-presidente da República de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos, ocorrido a 18 de dezembro de 2025, tendo em conta a elevada relevância histórica e institucional do seu percurso público e o alto contributo prestado ao Estado angolano em funções de particular responsabilidade, convindo prestar a devida, solene, merecida e digna homenagem à sua memória, sua obra e legado e ao seu abnegado serviço em prol da nação angolana, manifestando respeito e solidariedade para com a sua família e todos quantos com ele privaram. O Presidente da República decreta, nos termos da alínea M do artigo 120 e do número 4 do artigo 125 e das disposições conjugadas da alínea A do número 4 do artigo 5º, da alínea C do artigo 6º e da alínea B do artigo 7º, todos da Lei número 5/11 de 21 de janeiro, Lei sobre o luto nacional e provincial, o seguinte: é declarado luto nacional a ser observado em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares. O luto nacional referido no artigo anterior tem a duração de um dia e inicia às 00h do dia 22 de dezembro de 2025. Enquanto vigorar o luto nacional, é colocada a bandeira nacional a meia haste e são cancelados todos os espetáculos e manifestações públicas no dia do funeral. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma são resolvidas pelo Presidente da República. O presente decreto presidencial entra imediatamente em vigor. Melange, produção de açúcar, investimentos em destaque. Continuamos a informar, é o Girassol, jornal edição de sexta-feira. O Presidente da República determinou a criação do Conselho de Coordenação do Sistema de Inspeção Económica para assegurar a implementação da reforma do setor e reforçar a fiscalização das atividades económicas no país. Criado através do Decreto Presidencial número 366/25, de 18 de dezembro, o Conselho é coordenado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio Manuel da Fonseca, e tem como coordenador adjunto o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Integram ainda o órgão vários ministros, secretários do Presidente da República e o Inspetor-Geral da Administração do Estado. O Conselho de Coordenação do Sistema de Inspeção Económica vai monitorar a reforma do Sistema de Inspeção Económica e acompanhar o desempenho dos serviços inspectivos, entre outras atribuições. A indústria de açúcar de Cangandala, na província de Malange, espera aumentar a sua capacidade de produção com o lançamento do plantio de sementes através do projeto integrado com a previsão de uma produção diária de 150 mil toneladas de açúcar.
O projeto visa tornar o país mais autônomo, integrado e sustentável no que a produção de açúcar diz respeito. E foi a pensar nisso que o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac Maria dos Anjos, recomendou aos investidores do Grupo Noble a transformar a região de Cangandala em uma cidade, dando como exemplo Cachito, Catumbela e Dombe Grande. A cana-de-açúcar significa o estabelecimento também de comunidades. Vamos ter que ter área projetada para a instalação das pessoas. Faço recordar que Cachito, Catumbela, Dombe Grande viraram cidades. A cana-de-açúcar tem essa particularidade. Também pedir aos investidores que considerem a possibilidade das comunidades produzirem para venderem para a indústria. E assim fazemos a integração e podemos trazer mais prosperidade e uma parte da juventude para serem também produtores de cana. Quem também testemunhou o ato de lançamento oficial do plantio de sementes de cana-de-açúcar foi o ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, que acredita que a indústria de açúcar de Cangandala venha a contribuir para Angola tornar-se cada vez mais autossuficiente na produção de açúcar e seus derivados. E o nosso voto é que muito rapidamente possamos não só ver crescer a cana, mas as instalações da futura fábrica começarem a ser erguidas. Nessa altura teremos a consolidação desse projeto que vem ajudar a tornar cada vez mais autossuficiente a nossa produção de açúcares e seus derivados. Portanto, temos uma forte convicção de que este grupo se vai empenhar, este grupo de investidores, se vai empenhar para que essa fábrica seja uma realidade e que a província do Malange e a população de Cangandala possa beneficiar deste grande investimento. Entretanto, para o projeto da usina integrada de açúcar de Cangandala, o Grupo Noble investiu $250 milhões. De acordo com o seu diretor de estratégias, Carlos Alves, quando concluída a unidade industrial, dentro de 3 anos, está prevista uma produção diária de 150 mil toneladas de açúcar. Quanto à produção, nós iremos estar a falar em termos de 150 mil toneladas de açúcar extraído da unidade industrial que vai ser instalada nos próximos 2 a 3 anos. Iremos também fazer o processamento de álcool com uma destilaria na base da cana-de-açúcar em termos de 15 milhões de litros por ano. O montante investido a título indicativo anda na ordem dos $250 milhões e é um processo de investimento intensivo durante os próximos 4 a 5 anos. O projeto, localizado na zona de Cangandala, próximo ao rio Kwanza, conta com 14 hectares, prevendo-se estender até 5 mil hectares. E o projeto de produção de cana-de-açúcar de Cangandala já permitiu empregar mais de 100 jovens de um universo de 10 mil que estão provistos. O Grupo Noble estima que dentro de 4 a 5 anos, 50% das necessidades atuais do país serão supridas com a produção da cana-de-açúcar para o consumo industrial. Foram vários os jovens que pela primeira vez conseguiram um posto de trabalho. Apesar da grande responsabilidade que agora assumem, para Hilda e Antônia é motivo de satisfação saber que, de alguma maneira, estarão a contribuir para o desenvolvimento do país e da província de Malange em particular. Nós fizemos a recepção do produto aqui na balança e a venda. Nós recebemos o produto vai para a moega no silo. Pegamos uma amostra para saber qual a umidade e fizemos a análise sensorial, que é a granulometria, onde vamos verificar os grãos danificados, os grãos limpos e o pó. É o primeiro emprego, aprendo muito, é um desafio e todos os dias eu aprendo, todos os dias temos algum desafio para enfrentar. É uma experiência rica, porque temos que lidar com um mundo de agricultura muito íntimo e que nos proporciona uma experiência realmente incrível, porque temos que lidar com a recepção do produto a partir da granulometria, micotoxina, e a classificação é realmente inspirador. Isso contribui realmente para o desenvolvimento da economia, tendo em conta que a agricultura pertence ao primeiro setor
de desenvolvimento econômico e realmente tem valido a pena. Enquanto que Antônia e Hilda cuidam de observar milimetricamente a qualidade do produto que a fazenda Socamia já produz, no campo e com a mão na massa, Fernando e Maria têm por missão lançar à terra as sementes de cana. Estamos a ver mais uma grande colheita aqui de cana, posteriormente já há meses nesse lado a colher, à procura do nosso pão. Na plantação de cana, primeiro temos que metê-la direita, depois temos que cortar duas metades ao meio e depois passar o produto e depois taparmos. O meu primeiro emprego orava muito mesmo que possa me aparecer um emprego como esse e sinto muito feliz hoje por eu estar aqui. Nunca contava com isso. Porque o trabalho não encontra ninguém em casa, você tem que ir à luta mesmo para conseguir alguma coisa. Já começamos a fazer a plantação e o processo todo até a fase final da maturação da mesma cana-de-açúcar tem um período de 6 meses. É um projeto bem ambicioso que têm e nós pretendemos logo, claro, levar este alívio até as mesas ou à casa das famílias, atendendo o preço do mercado do açúcar em que nos encontramos. E com esse projeto realmente vai ajudar muito a baixar o custo, né, do preço do mesmo produto. O responsável de estratégias do Grupo Noble, Carlos Alves, enfatizou que o projeto de produção de cana-de-açúcar de Cangandala prevê empregar mais de 10 mil pessoas dentro de 4 a 5 anos. Carlos Alves realçou também que um dos grandes objetivos do projeto é suprir em mais de 50% as necessidades atuais da população. É um projeto integrado pelo Grupo Noble, que vai ser desenvolvido em parceria com o Fundo Soberano, no sentido de criar até 10 mil postos de trabalho diretos num horizonte temporal de 5 anos. Para produzir açúcar para consumo industrial, vamos estar a falar em 4, 5 anos, junto com a unidade existente, suprimir mais de 50% das necessidades atuais. Eu digo atuais porquê? Porque o crescimento da Angola, o crescimento da população, o crescimento do poder de compra vai fazer com que o consumo per capita, que se situa na ordem dos 10,8 quilos per capita, vá subir. Se vai subir, o que estamos a fazer hoje não vai ser suficiente para aquilo que vai ser o futuro de curto prazo. Vão ser precisas mais indústrias, vão ser precisos mais players e tudo em nome da produção nacional e da autonomia económica de Angola. E o vice-governador de Malange para a área política e económica, Franco Mufinda, apelou à classe empresarial a investir nas terras da Palanca Negra, garantindo as condições necessárias para o êxito de cada projeto. A província de Malange possui por aí pouco mais de 500 mil hectares que aguardam por investidores, portanto, por investimento. Vamos trabalhar com, portanto, o Ministério de Tutela no fito de aproximar a energia elétrica, portanto, que acaba por ser um elemento determinante. A sede de Cangandala já tem acesso à rede elétrica, portanto, de energia. Vamos trabalhar para que tenhamos, portanto, esse aspecto também acautelado. Para o uso industrial, prevê-se que a primeira colheita em grande escala seja feita a partir de 2027. Na província de Cabinda está aberta a Feira Provincial dos Produtos do Campo. Um dos objetivos do evento é facilitar a população a aquisição de alimentos a preços baixos durante este período da quadra festiva. Cabinda testemunha a abertura da Feira dos Produtos do Campo. O projeto é uma iniciativa do Governo Provincial e tem como objetivo criar maior abertura na aquisição dos produtos do campo a preços baixos neste período da quadra festiva. A feira está a ser acolhida no mercado do Cabeçango. Aqui é possível encontrar produtos diversificados, entre mandioca, banana, batata, ovos, repolho, couve, genguba, entre outros. Os agricultores afirmam que há produtos suficientes para ajudar a população durante as festividades. Trago ovos, produto proveniente da galinha, que é o ovo. A produção vai bem, graças a Deus nós temos uma província que recebe bem o produto e nós estamos a conseguir ter uma produção razoável. Levar farinha seco, mandioca e quizaca. Esta feira provincial de escoamento de produtos de campo, Ngoio vai apresentar variedade de produtos do campo. Tal como vocês estão a ver, temos aqui uma variedade de repolho, couve, tomate, temos ali a berinjela, temos o nosso jindungo bom, temos a manga, temos também o coco,
Então, são mesmo produtos de campo. Bem, trazemos o melhor que é produzido no município de Tandozins, a começar mesmo pelo nosso inhame, a batata tarro, que é a batata macoco, temos a nossa folha, bananas, diferentes bananas boas que o Tandozins ostenta. Trazemos o Tandozins também da boa cana, que nos últimos tempos tem estado a servir de terapia para certas patologias aqui no município de Tandozins. A boa mandioca, a doce, que dá muito bem para ser feita o nosso mincel. Na verdade, o município de Cabinda traz aqui uma diversidade, né, com destaque às frutas. Queremos aqui destacar a fruta, no caso da banana, e também a manga. Descrevemos também naquilo que é a produção local. Queremos aqui destacar o palmar, nesse caso o dendém, e o óleo já transformado. Nesta altura, todos são chamados a visitarem a feira. Os preços são acessíveis, afirmam os agricultores. Farinha, estamos a vender 600 kwanza, monte de mandioca, milho kwanza, monte de sacafole 100 kwanza. A nossa empresa tem estado a fazer um preço abaixo do preço do mercado. Nós somos os grossistas, que fica por volta de 6 mil a placa. No mercado está 6.800 a 7 mil. Mas estão acessíveis, estão à altura do bolso de todo o município que vier até o município de Tandozins. Por exemplo, a caixa da banana, que aqui no município de Cabinda se comercializa a 5.500 kwanzas. Com 2.500 kwanzas você pode levar uma caixa de banana. A mandioca, por exemplo, com 350 kwanzas, 250 kwanzas, você tem a boa mandioca, a cana de açúcar, com pelo menos 100, 200 kwanzas você leva a cana de açúcar. Então, são preços acessíveis a bolso de todos que visitarem o município de Tandozins. A administradora municipal de Liambo, Margarida Paulo, disse que a feira surge como grande oportunidade da população adquirir os produtos a preços muito baixos. Este evento, que é a Feira Provincial de Produtos Agrícolas, marca um simbolismo naquilo que é o compromisso do governo provincial de Cabinda para com o bem-estar das nossas populações e com o desenvolvimento sustentável, porque a agricultura está na nossa principal fonte de subsistência. A feira, que teve início nesta quinta-feira, termina no próximo dia 20. Foi inaugurado nesta sexta-feira pelo governador de Luanda, Luís Nunes, o mercado do Mundial situado no município de Cacoaco, com uma capacidade de 190 bancadas. A infraestrutura resulta de uma parceria entre o governo provincial e o Porto de Luanda, no âmbito das iniciativas de melhoria e modernização da rede de equipamentos económicos da província. A província de Luanda inaugurou nesta sexta-feira o Mercado do Mundial e disse que o trabalho que tem sido desenvolvido na província de Luanda a nível do Programa de Ordenamento do Comércio é somente para retirar as vendedeiras das ruas para que estejam melhor acomodadas. Queremos retirar da rua todas as vendedoras ambulantes, criar condições condignas, tanto para quem compra como para quem vende. Começamos pela Mabunda, já tínhamos começado por São Paulo, arrancamos com a Mabunda, agora esta em parceria com o Porto. Isso é agradecermos mais uma vez ao Conselho de Administração do Porto por estar sempre disponível. Fazemos um apelo que outras empresas façam o mesmo, em parceria com o Governo. Mas nós vamos continuar, nós vamos arrancar com dois grandes mercados também, que é os congoleses e os coqueiros. Portanto, todos os mercados que nós temos, vamos tentar melhorar e aumentar a capacidade deles. Nós não queremos ninguém na rua a vender. Nós queremos fazer tudo por tudo, para até ao fim do ano termos isso concluído. Luís Nunes disse ser crucial a ajuda da população e das próprias comerciantes para que o programa de reordenamento do comércio seja eficaz. Eu acho que isso, com o tempo, nós vamos conseguir pôr as coisas no seu devido lugar. Nós, quando arrancamos ou assumimos a governação de Luanda, nós tínhamos alguns problemas
com os fiscais. Conseguimos resolvê-los. Agora estamos a dar força e gás ao nosso programa de reordenamento do comércio e que eu julgo que, com a ajuda da população, que é fundamental, as pessoas têm que se mentalizar que este é um programa que a população também tem que ajudar. Para termos uma cidade mais limpa, uma cidade melhor para se viver, mas não é só o tirar da rua, é dar outras condições às nossas vendedoras para fazer o seu comércio. No primeiro trimestre de 2026, os mercados dos congoleses e dos Correios também vão passar por obras de requalificação e ampliação. Nós vamos arrancar com dois grandes mercados também, que é os congoleses e os coqueiros. Nós vamos fazer tudo por tudo para elas arrancar no primeiro trimestre e queremos que acabe o mais rápido possível. Aquilo que está projetado e acordado nos contratos, nós queremos sempre ver se antecipamos os prazos. A obra de requalificação do mercado do Mundial contou com a parceria do Porto de Luanda. Em 2024, identificamos aqui o mercado do peixe de Cacoaco, o mercado onde as condições de funcionamento dos vendedores, enfim, não eram muito boas para, entanto, poderem aí trabalhar. E, em colaboração com a administração municipal do Cacoaco, nós realizamos um projeto de melhoria, entanto, dessa mesma infraestrutura. Foi um projeto de melhoria, sim senhora, mas que no fundo acabamos por criar ou conceber um projeto novo, que é esse que estamos aqui a ver, apesar de exíguo, não é? Com uma capacidade apenas para 190 lugares, precisávamos de mais espaço, não é? Uma vez que a quantidade de vendedores aqui, o número é elevado, quer dizer, os ambulantes, os pesqueiros, enfim. Portanto, nós conseguimos, a partir desse espaço, conceber esta mesma infraestrutura. O governador de Luanda visitou também as antigas instalações do mercado, que dentro em breve vai sofrer obras de requalificação para que todas as vendedeiras possam estar acomodadas. Estamos a informar ao Girassol Jornal. Seguimos para o curto intervalo. Volte connosco, contamos consigo no próximo bloco. Até já. Está de volta a atualidade no Girassol Jornal. Mais de 80 mil pessoas já atravessaram a fronteira da província de Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, desde o início de dezembro, elevando o total para mais de 200 mil pessoas. São dados das Nações Unidas. Confira a seguir o desenvolvimento no Compacto Internacional. Com o aumento da violência no leste da República Democrática do Congo, um número crescente de pessoas está a ser forçada a fugir das suas casas e buscar refúgio do outro lado da fronteira no Burundi. Segundo as Nações Unidas, mais de 80 mil pessoas atravessaram a fronteira da província do Kivu do Sul, na República Democrática do Congo, desde o início de dezembro, elevando o total para mais de 200 mil deslocados internos. Os trabalhadores humanitários dizem que estão com dificuldades para lidar com a situação. Este número representa apenas uma semana em que temos essas 17 mil pessoas, diz Simplice Kipanji, membro da equipa da Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, em um dos centros de trânsito. Com a chegada de tantos imigrantes, os centros de trânsito no Burundi ultrapassaram em muito a sua capacidade, em alguns casos em quase 200%. Isso deixou centenas de famílias em condições insustentáveis. Desde que saímos da nossa aldeia, temos dormido ao relento, encharcados pela chuva, diz a refugiada congolesa Maombe Sirué. Estamos doentes, não temos remédio, não havia abrigo nem comida. Estou grávida, precisamos de ajuda. Uma rara camada de neve cobriu partes da Arábia Saudita na madrugada de quinta-feira, enquanto as temperaturas caíam em todo o reino. A região de Hail e a região montanhosa de Trojena registraram neve, enquanto outras regiões foram atingidas por fortes chuvas. A capital, Riad, registrou forte nebulosidade e chuva, e muitas escolas permaneceram com aulas totalmente online durante o dia devido às condições climáticas. Também foram registradas nevascas em grandes áreas do Catar, a leste da Arábia Saudita. Um sistema de baixa pressão no Oriente Médio trouxe fortes chuvas
para a região. Dezenas de agricultores se reuniram e despejaram esterco e outros resíduos em frente à casa de praia do presidente francês Emmanuel Macron nesta sexta-feira, em uma manifestação que inclui a oposição ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul e outras reivindicações. Desde cedo, cerca de 50 atenderam a uma convocação sindical, estacionando tratores ao longo da orla sob a vigilância policial. Alguns manifestantes chegaram com reboques carregados e despejaram resíduos agrícolas perto da propriedade, um gesto simbólico com o objetivo de manter a pressão sobre o governo. Embora a Comissão Europeia tenha adiado a assinatura para janeiro, os sindicatos afirmam que isso não é suficiente e continuam a exigir o cancelamento do acordo e também criticaram a atuação do governo francês diante de uma doença que atinge o rebanho bovino. Grupos agrícolas também protestam contra possíveis cortes nos subsídios agrícolas da União Europeia e contra as medidas climáticas planejadas que, segundo eles, aumentarão os custos. O prefeito de Le Touquet, Daniel Fasquelle, manifestou publicamente o seu apoio, afirmando que os agricultores ainda não têm garantias claras. Notícias no Girassol Jornal, edição de sexta-feira, dia em que o Presidente da República acaba de decretar luto nacional pela morte do antigo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Boa noite, Simeão. Exatamente, não podia ser diferente, afinal trata-se de uma figura de referência para a política angolana e também para o país de forma geral, e por isso mesmo muitas são as pessoas e figuras que vão se juntando à família para prestar solidariedade, apoio neste momento muito difícil. Entre essas pessoas que estão aqui a prestar apoio, o destaque também para Dino Matrosse, que disse ter privado muito recentemente com Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandô, esteve com Nandô terça-feira e a conversa foi longa, foi uma conversa de muitas horas e no cerne desta conversa esteve aquilo que é a situação do país. Disse que Fernando da Piedade Dia dos Santos tinha ainda muitos desejos, olhando para aquilo que é a condição do país, queria ver muito mais, queria ver desenvolvimento no nosso país. Vamos ouvir esta conversa que a imprensa, nós também tivemos com Dino Matrosse. É um golpe muito duro, o desaparecimento físico do camarada Fernando Piedade Dia dos Santos Nandô. Nesta semana estive com ele terça-feira, 1 hora e quase 30 minutos de conversa. Uma conversa fiada, estava tranquilo, sóbrio, não vi nenhum indício que fizesse com que tivesse esse desfecho desde ontem. É uma morte milagrosa e vai saber o que é que aconteceu. E para nós já começamos a ter muitas saudades dele. Não, de satisfação, de alegria. Falamos sobre o país, sobre o partido, sobre várias coisas em que ele achava que deveríamos trabalhar afincadamente para que mudássemos algumas coisas. Que memórias é que pode aqui? Grandes memórias, são bastante grandes. Tivemos sempre as melhores relações. Era um homem cortês, um homem afável, com ele conversava bem, um homem que fazia aproximar todas as pessoas, não é? E homem de bem. As palavras de Dino Matrosse, antigo secretário do MPLA, e aquilo que foram as últimas palavras com Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandô, disse que esteve com ele terça-feira e numa conversa muito longa, e desta conversa vários pontos, entre eles aquilo que era a perspectiva de desenvolvimento para o país de Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandô, que morreu dia 18, aos 75 anos de idade.
o antigo presidente da Assembleia Nacional e ex-vice-presidente da República foi encontrado inconsciente na sua residência, levado para uma unidade hospitalar. Também já oficial que vai ser enterrado segunda-feira. Simeão, este é o ambiente que se vive aqui, aquilo que nós podemos relatar e mostrar aos nossos telespectadores, um momento difícil para o país, sobretudo para os familiares que choram. Fernando da Piedade, Dia dos Santos, Nandô. As imagens são de Miguel Suame Susana Ângelo, a partir do exterior da casa de Nandô. Boa noite. Boa noite, Susana Ângelo. Reações a todo momento em torno da morte do antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade, Dias dos Santos. Natal, celebrações e alegria em destaque. Já de volta, saudações renovadas. No Ministério da Educação, o dia de hoje foi dedicado aos cumprimentos de fim de ano, em cerimónia orientada pela Ministra do Setor, Luísa Grilo, um momento marcado igualmente pelo balanço de 2025 e perspectivas para o ano que vem. A sexta-feira foi dedicada aos cumprimentos de fim de ano, assinalado o encerramento do ano civil e do primeiro trimestre do ano letivo 2025-2026. Dificuldades enfrentadas ao longo deste ano. Aos professores que no dia a dia enfrentam dificuldades, vencem os desafios das condições ainda não satisfatórias, temos consciência disso, mas que ao pouco e pouco vamos melhorando. A esses professores que são bravos guerreiros, vamos também trabalhar, vamos juntos construir a educação que queremos. Este país depende muito do que nós formos capazes de fazer. A governante reconheceu ainda que o ano foi marcado por desafios, mas também por importantes realizações. Foi o primeiro ano que nós iniciamos o programa de alimentação escolar. Um programa fundamental para que possamos ter crianças bem nutridas, combater a desnutrição infantil e, através dela, crianças mais atentas, crianças mais motivadas para aprender. Nós pensamos que o programa de alimentação escolar, um programa de bandeira, defendido por Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, com todas as suas forças. Durante o seu discurso, Luísa Grilo destacou a implementação do Plano Nacional de Leitura, uma iniciativa que visa fomentar o gosto pela leitura e escrita, abrangendo todos os níveis de ensino. É também uma ferramenta importante ao serviço da qualidade da educação. Logo, não é possível fazer com que as nossas crianças saiam da escola a ler, a escrever, a falar, se não tivermos efetivamente uma atenção particular ao Plano Nacional de Leitura. Não podemos também esquecer uma ferramenta que foi agora colocada ao serviço da qualidade, que são os exames nacionais. É, sem dúvida, um dos maiores desafios que temos para a qualidade da educação. Por outro lado, em memória de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandô, Luísa Grilo recordou uma reflexão por ela levantada quando exercia o cargo de primeiro-ministro do país de 2002 a 2006. E ele pergunta-me, diretora, de quem é a culpa pelo facto da educação não ter qualidade, que todos nós reclamamos? E eu respondi que, efetivamente, a educação não é apenas responsabilidade do Ministério da Educação. A responsabilidade da educação e da qualidade, sobretudo, é de um conjunto de fatores e de intervenientes que contribuem para que ela possa responder ao que a sociedade espera. Ao encerrar a sua intervenção, a ministra apelou à colaboração e ao empenho dos profissionais da área, com vista a alcançar ainda mais realizações no ano de 2026.
A administração municipal do Quilamba Quiache realizou nesta sexta-feira um Natal solidário para as crianças de vários lares e centros de acolhimento na região. O momento juntou igualmente filhos de trabalhadores da administração e foi marcado por vários momentos de diversão. Sendo uma das datas mais importantes para os cristãos, marcada por símbolos como a árvore de Natal, o presépio, o Pai Natal e a ceia, misturando tradições religiosas e antigas festividades com foco na união, amor e generosidade, a administração municipal do Quilamba Quiache realizou um Natal solidário com crianças provenientes de vários lares e centros de acolhimentos do município e filhos de trabalhadores da administração. As crianças sentiram-se felizes e tiveram direito à atuação musical, brincadeiras e muitos brinquedos, segundo as meninas Alia e Irina. Gostei do pula-pula, do escorrega. Tomar os seus assentos, porque vão receber bola para o rapaz. Não, aqui não, deixa então. No balão isso. Principal do Quilamba Quiache. Tem como melhor dama do mundo comigo para servir, estão aqui para servir. Encarregados de educação dizem ser uma atividade de louvar, embora seja apenas uma vez no ano, como nos conta Esperança de Souza. É um bem-aja a este ato, ao município do Quilamba Quiache, porque tudo bem que não é só num dia, mas graciamos a felicitação ou a celebração desta data, retirando ou dando alegria a muitas crianças que muito não têm ou que não são graciadas com isso. Então, esse ato da administração municipal do Quilamba Quiache é um ato bem louvável. A administradora municipal do Quilamba Quiache, Naulila André, diz que tal ação vai continuar noutras zonas do município. Hoje temos aqui mais de 250 crianças. Preparamos uma festa para acolher crianças dos nossos centros e lares de acolhimento, crianças da comunidade, filhos de trabalhadores estão aqui hoje. Mas é uma festa que nós não podemos recusar outras crianças, então esse número também pode crescer. O mais importante nesta altura é de facto celebrarmos o espírito natalício, transmitir esse amor, celebrar aquilo que é importante nesta altura, a união, a solidariedade, a renovação espiritual em torno daquilo que é a família, que nos une e que nesta altura é mais importante do que qualquer outra coisa. O que as crianças eu sei que esperam é brincadeira, o que estão a ter nesse momento, o que nós trazemos para aqui é esse momento lúdico, muita brincadeira, brinquedos, as memórias dessa época e brincar com as crianças que estão aqui hoje. Notícias contadas na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Não perca amanhã à mesma hora a edição de fim de semana. Votos de continuação de boa noite. Passe bem, estamos juntos.